de São Paulo fez o gol, e você tá dignamente. Estamos de volta com Redação Sport TV. Antes do intervalo eu anunciei que falaríamos de Corinthians e América Mineiro, de Atlético Paranaense e Flamengo, e faltou falar que temos ainda o São Paulo no programa de hoje. É para isso que a Fabiola Andrade está de volta, e o Maurício Milito já botou até uma figurinha aqui. São Paulo perdeu para um time que não jogava há 7 meses e levou 2 gols de um cara de 40 anos. Eu não sei se o Homer Simpson nessa foto representa o próprio Maurício ou, na visão dele, o torcedor do São Paulo, que está chateado mais uma vez, Fabiola. Esses jogos, é curioso isso, né? Parece que são 2 São Paulos diferentes. A gente está vendo um time que no Campeonato Brasileiro tem constância, só depende dele mesmo. O depende dele mesmo implica ganhar do Flamengo, por exemplo, né? na próxima rodada. Tem uns desafios pela frente, mas 3 jogos a menos. Isso, só depende dele mesmo para ser o campeão do primeiro turno, né? Esse título. O problema é o depende simbólico dele mesmo. Essa é a parte difícil. Pois é, esses jogos passam essa impressão pra gente, né, Fabiola? E aí vamos entrar naquela velha história de derrota para o Catadão do Mirassol. Exato. Né? A derrota para o Binacional, que mesmo tendo sido na altitude, depois mostrou ser claramente o time mais fraco de toda a Libertadores, né? O pior saldo de gols da história da competição, né? E o São Paulo sai com uma derrota para esse time. E agora, essas circunstâncias que o Maurício Milito citou aqui. O Lanús é recentemente finalista de Libertadores, né? O Lanús não 2017. Não é um Mirassol, respeitando o Mirassol, mas assim, pensando naquele momento, né, em que o time teve que chamar jogadores de última hora para enfrentar o São Paulo, e não é um binacional, não é um time sem tradição, mas enfrentava todas essas dificuldades de estar sem jogar há muito tempo, né? E o São Paulo não conseguiu resistir à pressão do Lanús no fim do jogo. Deveria ser o contrário, né, Fabiola? Sim. Barreto, eu vou te dar a opção. Você quer o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu prefiro sempre o meio cheio. O meio cheio é o seguinte: 2 gols fora de casa na Copa Sul-Americana é um bom resultado para o São Paulo, porque pode vencer aqui de 1-0 que se classifica, né? Na Copa Sul-Americana tem gols fora de casa. Agora o copo meio vazio. 4 mata-matas esse ano no São Paulo. Uma eliminação para o Mirassol, que aqui em São Paulo brinca-se, né? O Mirassol do WhatsApp, porque reuniu a galera ali no jogo para poder vencer o São Paulo e eliminar o São Paulo. Depois um 3-3 com Fortaleza, lá em Fortaleza. Depois um 2-2 com Fortaleza aqui em São Paulo. E agora tomou 3 gols do Lanús, que não jogava há 7 meses. Uma equipe super jovem, com um treinador de 39 anos, também muito jovem. Então, assim, nos últimos 3 jogos de mata-mata, o São Paulo tomou 8 gols. Não pode tomar 8 gols em 3 partidas de mata-mata, Barreto. Não tem cabimento o que vive o São Paulo. O São Paulo começa melhor, o Brenner, que vive uma fase iluminada, faz 1-0, né? Mas tomando pressão o tempo todo do Lanús. O Lanús fazendo a marcação alta, porque sabe que o São Paulo sai jogando, né? Desde o goleiro, desde o Thiago Volpi. E aí no segundo tempo acontece tudo. Tem 2 bolas na trave do São Paulo, uma com o Brenner e uma com o Daniel Alves. Essa daí é a do Brenner. Mas tem também os 3 gols do Lanús. E o último, Barreto, muito curioso, muito parecido com o gol que o Fortaleza faz aqui no Morumbi, no finalzinho do jogo, e leva a decisão da Copa do Brasil para os pênaltis. Então é um time desconcentrado, principalmente no final do jogo, sem entender, né? Olha aí, ó, sozinho, o jogador do Lanús manda a bola na rede e o São Paulo volta com uma derrota para casa. Claro, perder para o Lanús lá na Argentina tá tudo bem, o problema é a situação. O time que não jogava desde o dia 16 de março. E nessa lista que você fez é bom destacar que o Fortaleza é um time da Série A do futebol brasileiro, né? O Rogério vem fazendo um bom trabalho. A questão aí não é a fragilidade do adversário, é o número de gols que o São Paulo vem tomando em confrontos de mata-mata, né? E aí você vai me perguntar, tem como passar no mata-mata tomando essa quantidade de gols? Não tem. Mata-mata é jogo de concentração, 90 minutos. Você não pode bobear, você não pode ficar fora do ar nem 1 minuto sequer. Tem que ter um comprometimento. Olha o golaço do Brenner, né?
Realmente o Brenner vive um momento iluminado e nem mesmo ele tem conseguido ajudar o São Paulo nessas competições e nessas decisões, né, para ser mais preciso. O Brenner, inclusive, que tem hoje a melhor média, desde o Luiz Fabiano, né, desde 2012, um atacante do São Paulo não tem essa média dele de gols por partida. Muito bem, e a situação está incomodando o próprio treinador do São Paulo, Fernando Diniz, falou sobre os gols sofridos. Vamos rodar. O motivo da derrota foi erros que a gente não podia ter cometido, principalmente erros da bola parada. O Volpi praticamente não fez nenhuma defesa importante no jogo. A gente, além dos 2 gols, a gente conseguiu colocar 2 bolas na trave. A gente teve um gol anulado de maneira, no mínimo, questionável. A gente teve uma expulsão que aparentemente era para ter sido dada para o número 16 do Lanús, que houve uma confusão que a gente não entendeu até agora porque ele não foi expulso. Então o time, a gente tem que contextualizar o jogo. Acho que a gente não estou contente com o resultado da partida, principalmente com os 3 gols tomados, mas acho que a gente tem evoluído. A gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo no que diz respeito a tomar gols. A gente tem que arrumar um jeito de parar de tomar gols. A gente tem tomado um número excessivo de gol. Deixa eu só esclarecer aqui que eu me esqueci. Teve um gol anulado do Brenner mesmo por impedimento, mas não tem VAR nessa fase da Copa Sul-Americana. Então o árbitro marcou no campo e o Diniz se equivocou aí ao dizer que o jogador do Lanús deveria ter sido expulso, que tomou 2 amarelos. A TV Comebol deu esse amarelo para o jogador do Lanús, que na verdade não tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Foi o Bruno Alves que tomou cartão amarelo nesse lance. Então teve um equívoco aí na comunicação da TV Comebol. Então tá tudo certo. O jogador não tomou 2 amarelos e por isso não deveria ter sido expulso. Muito bem, mas tem um incômodo, né? Éboli, Gilmar, apesar das cornetadinhas que ele separou ali para o árbitro, cobrou. A atenção do time está nitidamente incomodado com essa questão, que não se repete também no Campeonato Brasileiro, é bom dizer, hein? O São Paulo, no Campeonato Brasileiro, leva menos de um gol por jogo. E nas Copas, como disse a Fabiola, que exigem atenção, né, porque está tudo concentrado ali naqueles 180 minutos, o time é mais vazado. Eu acho que esse é um problema que já acompanha o Diniz desde do tempo do Fluminense, para ser mais exato. Essa dificuldade de tornar as equipes que ele dirige competitiva, principalmente em função do comportamento do sistema defensivo, eu acho que é o X da questão do amadurecimento do Diniz. Agora, Marcelo, eu sou adepto do futebol de produção, do futebol ofensivo, e eu vejo o São Paulo, apesar de todas essas cobranças serem pertinentes, eu vejo o São Paulo evoluindo a cada semana, o processo de produção do São Paulo. Éboli? Eu vejo o São Paulo fazendo um bom campeonato brasileiro. Eu vejo sim uma irregularidade, uma falta de constância, né, no padrão ali de jogo, e o Diniz está detectando o problema. Eu acho que o foco nesse momento é o sistema defensivo, não há dúvida disso. Né, um outro copo meio cheio é que o São Paulo, em 3 jogos de mata-mata, fez 7 gols. É um número excelente em 3 jogos de mata-mata, mas está tomando gol com facilidade e principalmente com essa bola alçada na área, né? E aí eu tô com a Fabiola, é uma questão de concentração. Gol no final do jogo, onde você tem que ter o máximo de concentração, fechar a casinha, evitar falta boba que possa resultar nessa bola alçada na área, erro de posicionamento, né? E aproveitar um pouco melhor essa fase do Brenner, né? Porque gol ele está fazendo gol suficientemente para colocar o São Paulo em vantagem em todas as partidas. Mas o São Paulo está tomando mais. Então esse equilíbrio que está sendo detectado pelo treinador. Então eu acho que estão ampliando um pouco mais o problema do que existe de fato no São Paulo nesse trabalho do Diniz. Não é um trabalho completo, não é um trabalho solidificado, ele já está há muito tempo no São Paulo, se não estou enganado já vai completar 1 ano, já poderia ter arrumado algumas soluções, mas o São Paulo está brigando na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro. Logicamente que teve a eliminação na Libertadores, que foi algo precoce, que contou muito contra o trabalho dele, mas eu acho que esse é um momento de deixa a coisa correr um pouquinho mais. A crítica, eu ainda vejo a crítica muito pesada em cima do trabalho do Diniz.
Vamos falar em crítica pesada. Fala, Fabiola. Não, é só para completar que o Gilmar tem toda a razão, o setor ofensivo tem melhorado, principalmente com o momento do Brenner, e completar o Éboli também. Foi 26 de setembro que o Diniz chegou, Éboli, então ele completou um ano agora, 26 de setembro. Só que o São Paulino está cansado de esperar um time equilibrado, sabe? O que eu sinto aqui em São Paulo é que o São Paulino está sempre com o coração na mão, ou na boca, onde, né, aquela aflição, aquele nervoso, sem ter confiança na equipe, não tem confiança na equipe. Se o São Paulino está assim, como estará o Corinthians? De São Paulo,